preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. E à frente deste trabalho está o querido irmão Paulo Tadeu. Glórias a Jesus. Hoje nós temos aí um assunto muito interessante mesmo. Vamos falar sobre saúde mental, a parte 2. Saúde mental, como conviver com um dependente químico. Você é nosso convidado especial a estar conosco. Estamos aguardando aí o irmão Jonathan Saraiva, psicólogo, já está chegando. Enquanto isso, você vai compartilhando essa programação com todos os teus contatos na tua lista de transmissão, teu status de WhatsApp, grupos também, muito importante. Lá no Signal, compartilha também, para que muitas pessoas possam estar assistindo essa programação. A primeira foi uma bênção semana passada, e com certeza hoje não será diferente. Então compartilha aí, não perde tempo. Nós vamos ouvir um pedacinho de um louvor de início. Enquanto isso, nós vamos aí estar compartilhando essa programação. Telefone do Ombro Amigo Restaurando Vidas, você está vendo aí embaixo, 981164162. Este é o telefone do Ombro Amigo Restaurando Vidas. Então, você pode entrar em contato conosco, caso você tenha essa situação em casa, tenha um dependente químico em casa, entre em contato conosco. Vamos ouvir aí um pedacinho de um louvor e nós já retornamos já com o nosso convidado que já deve estar chegando. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Como nave sem rumo, navegava sem Deus. Era um prisioneiro dos pecados meus, como um barco à deriva no meio do mar. A minha alma cansada só sabia chorar. Eu não tinha esperança de ter salvação. Estava acorrentado em uma prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim. Era um pesadelo que não tinha fim. Só restava amargura bem dentro de mim. Quando o ex chegou, foi dizendo assim: esse teu sofrimento eu vou por um fim. Esse alguém é Jesus, me tomou pela mão e me disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, saí da prisão. E agora bem alto eu posso cantar como um pássaro livre. Ula baraima, canta la bahawa. Ora.
navegava sem Deus. Era um prisioneiro dos pecados meus, como um barco à deriva no meio do mar. A minha alma cansada só sabia chorar. Eu não tinha esperança de ter salvação. Estava acorrentado em uma prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim. Era um pesadelo que não tinha fim. Só restava amargura bem dentro de mim. Quando ele chegou, foi dizendo assim: este teu sofrimento eu vou por um fim. Esse alguém é Jesus, me tomou pela mão e me disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, saí da prisão. E agora bem alto eu posso cantar como um pássaro livre. Oh, você que está livre nessa noite, você que tem o resgate do teu escrito de dívida, Jesus Cristo é maravilhoso, Jesus Cristo é digno do teu louvor. Quando ele chegou, foi dizendo assim: este teu sofrimento eu vou por um fim. Esse alguém é Jesus, me tomou pela mão e me disse... Glórias a Jesus. Nosso convidado especial que já chegou, Dervo Jonathan. Amém. Já é conhecido já dos nossos videologados. Amém. Glórias a Deus. Então, vou passar a palavra para ele, que semana passada era ele que estava aqui, né? Glórias a Jesus. Pode falar, irmão Jonathan. Fique à vontade. Amém. Paz, oração e união a todos os nossos irmãos que estão aí participando do programa Ombro Amigo, Restaurando Vidas. E hoje, o nosso assunto, que foi iniciado na semana passada, fala a respeito da saúde mental dentro de ambientes domésticos, né, familiares, com dependentes químicos dentro desse contexto. E é interessante, irmã Tainê, que nós inclusive colocamos ali no banner de divulgação do programa. Não sei, será que está dando para ouvir? Bem, parece que está... Dá? Parece que não tem som. Sim, né? E ali no nosso banner foi colocado Janeiro Branco, né? Exatamente. A irmã Tainê, que é a designer também do Ombro Amigo, né? Ela colocou ali um logotipo do Janeiro Branco, né? Com a fitinha branca. E é interessante para quem não sabe que janeiro é o mês de conscientização em saúde mental. Então, um grupo de psicólogos se organizou em Minas Gerais para lançar, né, esse programa anual para que as pessoas tenham conhecimento, acesso à informação a respeito de como cuidar melhor da sua vida emocional, né, dos seus relacionamentos, todo esse ambiente que é tão influente na nossa vida, né, que é a nossa saúde mental. E o Janeiro Branco fala de diversos assuntos. A ideia é que o primeiro mês do ano, que as pessoas criam muitas expectativas, né, as pessoas criam muitas noções de sonhos, ideais, projetos, né, calculam muitas coisas e às vezes nem sempre durante aquele ano foi possível conseguir. E aí chega dezembro, início do novo ano, e muitas pessoas se frustram porque não conseguiram alcançar metas, né, que foram traçadas. Mas nosso objetivo é sempre estar organizando tudo isso, né, a gente poder gerenciar tudo isso a ponto de não permitir que meras metas, projetos, idealizações venham
prejudicar a nossa vida, porque se uma área da nossa vida emocional não está bem, consequentemente outras acabam sendo prejudicadas também. E o Janeiro Branco traz essa ideia, então, de o primeiro mês do ano ser esse ano de conscientização. Branco, por trazer a ideia também de uma folha em branco, uma página em branco, onde a gente Como pode... se começasse do zero. Se reescrever para aquele ano. Trocou o ano, trocou um dia ali, deu. Começou do zero, tudo apagado, vou começar tudo de novo. Essa é a ideia. Não que seja a melhor de todas, né? Porque se a gente for olhar a grosso modo, é só mais um... Exatamente. É mais uma virada de dia, é mais uma meia-noite só. É que a gente costuma a se fixar, né, em ciclos. Então a gente pensa assim, vou começar na segunda-feira. Vou Tudo começar na segunda-feira. a minha dieta na segunda. O domingo é o último dia, né? Assim, exato. É bem assim. Vou começar a minha dieta na segunda, vou começar uma nova atividade, exercício na segunda. Vou voltar a estudar. Vou voltar a estudar ano que vem, no início do ano, Exatamente. sabe? A ideia assim é porque mesmo. o ser humano ele acaba se fixando nesses inícios de ciclos. Não que isso seja ideal, mas a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então cada todo manhã, dia. Todo dia. Todo é dia de reiniciar, é dia de recomeçar, é dia de novas oportunidades. Mas, então, engajado dentro dessa perspectiva humana, natural, né? Isso, obviamente, não é espiritual, que foi, então, pautado esse mês de conscientização, que é o Janeiro Branco. Isso e é hoje muito é o último importante, dia. né? Isso é muito importante. Por quê? Porque as pessoas, elas cuidam da saúde física, Exato. elas cuidam de tantas coisas, mas a saúde mental parece que fica lá em último lugar. E como nós já dissemos em programas anteriores, a saúde mental ela é tão importante quanto a física. E a mental, ela vai gerar consequências na física também. Com certeza. Mas muitos não valorizam. Isso, por exemplo, existe depressão? Existe, nem tudo é demônio, né? Sim, exatamente. Então, aí o crente ele não quer tratar a depressão porque ele acha, eu vou ser um endemoniado, né? É uma coisa terrível. Eu fico apavorada com algumas coisas. Eu tive que ter uma experiência na minha casa, na minha família, para eu poder entender isso. Mas a gente já falou sobre isso. Já falamos sobre isso. Então, que bênção, irmã Tainê, que a gente pode, nesse último dia do mês de janeiro, Janeiro Branco, estar falando sobre saúde mental aqui nesse programa. Eu fico muito feliz de, mais uma vez, poder ter essa oportunidade. E o nosso assunto, então, ele é muito interessante, né? E ele não é um assunto genérico, simples, ele é complexo, com diversos vieses, com diversos parênteses, links que podem se abrir, né, no decorrer do assunto. Então, por isso a gente fica à disposição aí no chat, né, irmã Tainê? Podem perguntar, enviar suas dúvidas, seus questionamentos. Quem sabe um testemunho, você, né, que tem um dependente químico em casa, tá passando por uma situação... mas eu não quero falar no chat. Pode mandar para nós a sua pergunta. Eu vou pedir que a irmã Valquíria coloque ali no chat o número do irmão Jonathan. Dá para botar na tela, tem como botar na tela aí o número do irmão Jonathan Saraiva. Manda ali as perguntas para ele. Dentro do possível, ele vai estar respondendo, né, irmão Jonathan? Claro, vamos estar respondendo. É bem importante, por quê? Porque certamente, poxa, é muito difícil conviver com um dependente químico. Nossa. É algo muito difícil. Eu fui o dependente químico, então eu não sei como é conviver com o dependente. Eu convivi com um dependente químico durante 8 anos. Então, assim, é muito difícil. É só Deus para te dar graça. É complicado. Por quê? Porque tudo um processo, né, irmã Tainê? Então, a gente, inclusive, falou isso na semana passada. Acho que é importante a gente fazer resgate sucinto do que a gente falou. E depois a gente adentrar no que as famílias, os familiares que coabitam com os indivíduos, né, que são dependentes químicos e podem fazer diante dessa situação, quais são as formas básicas, né, estruturais para poder lidar com esse quadro de dependência química dentro de casa, dentro da família. Então, quando uma pessoa descobre, a gente falou isso na semana passada, e isso é um ponto bem importante, assim, porque logo que a família descobre, Matainê, ela entra num processo que nós chamamos de negação. Ela não aceita aquilo ali, até que ela compreenda de fato, como diz a expressão, quando cai a ficha, até chegar a esse momento, é um processo. E às vezes normalmente ele é longo. Quando chega nesse processo, meu Deus, já está
quase que, não no fundo do poço, quase que no fundo do poço. Podem, é que são variáveis, né, irmã Tainê? Podem ser situações diversas para o mesmo caso. Por exemplo, tem um dependente químico dentro da família. Então, aquele dependente químico, às vezes, ele se aprofunda de uma forma muito rápida, muito intensa. Então, vai depender de qual é a droga que está sendo usada também. Então, é muito relativo. Por exemplo, tem pessoas que usam droga e isso permeia durante anos. E são pessoas que trabalham... que conseguem meio que se dominar. Exatamente, elas vão usando, são dependentes químicos. Existe sofrimento intrafamiliar, mas não é aquele dependente químico que se joga de cabeça na droga, vende tudo dentro de casa, começa a viver uma vida criminosa, né, cometer delitos, ficar noites e noites fora de casa. Tem esses casos, que são os mais intensos, e tem aqueles que não são, né, tão eles complexos usam assim. Sim, usam, trabalham, sustentam seu vício, causam prejuízo dentro de casa, no relacionamento conjugal, com os filhos, pai, mãe, enfim. Mas eles podem ser duradouros, mas não tão intensos. Igual, as consequências ocorrem da mesma forma. Mas aí tem casos que a pessoa ali, o cônjuge muitas vezes, às vezes os filhos, pai, mãe, os responsáveis, né? E então, assim, tem muitos casos em que as pessoas elas vão deixando aquilo acontecer, porque elas pensam que aquilo não é real. E claro que isso é uma situação inconsciente, né? A pessoa ela não está negando, ela não está rejeitando que o familiar dela está naquela situação porque ela quer. Isso é um fator inconsciente. A pessoa está ali, ela tenta assim, não, mas isso vai melhorar, isso vai passar, ainda não está viciado, é só um momento. E a pessoa vai tentando criar mecanismos de defesas que dentro da psicanálise, não é a minha área, né, de abordagem teórica na psicologia enquanto psicólogo, mas a psicanálise fala dos mecanismos de defesa do ego lá. Então, assim, muito se fala, por exemplo, que a sublimação, ela faz isso. A gente pega estímulos que são negativos, que são ruins para nós, e nós transformamos aquilo numa questão ideal. Então, a gente sublima aquilo ali. A gente pega algo que é sofrido, que é difícil, complexo, e a gente tenta mascarar isso. Amenizar. Então, isso é um mecanismo de defesa para que a gente não sofra, né, tanto com determinada situação, circunstância. E aí o que acontece? As pessoas vão deixando aquilo acontecer. Quando vem, já é mais difícil intervir. As intervenções ficam mais complexas. Quando já está quase no fundo do poço. Então isso, né, acaba gerando também uma situação. Normalmente eles pedem ajuda, complicada. As famílias pedem ajuda quando a pessoa já não tem mais o que fazer, né? Porque enquanto ela consegue assim manter o trabalho, se manter na normalidade, vamos dizer assim, né? Eles não pedem ajuda. Pelo menos a maioria, né? A maioria. Digamos que, não sei se eu estou errada, me corrijam, né? Mas 95%. Eles, ou mais. Quando o dependente químico ainda consegue trabalhar, consegue manter uma rotina ali, vamos dizer assim, né? O familiar ele não pede ajuda, porque aparentemente ainda está tudo sob controle. Ele só vai pedir ajuda, pedir o socorro, porque gera uma vergonha na pessoa. Sim, claro. Imagina, meu filho está usando drogas, meu Deus, onde é que eu errei? Porque a mãe vai achar que vão colocar a culpa nela. O pai vai achar que vão colocar a culpa nele. A esposa vai achar que vão colocar a culpa nela. Não adianta. É uma coisa que é incrível. O familiar, ele se torna um codependente, né? Sim. Ele se torna dependente daquela pessoa. Ele fica lutando até para suprir a necessidade daquela pessoa, para não deixar nenhum furo. Enquanto está se mantendo normal. Normal naquelas, né? Mas depois de um tempo, quando ele está quase no fundo do poço, aí ele começa a pedir ajuda. Isso que é interessante, irmã, porque o que é a dependência química? Né? O que ela é? Dentro do espectro da saúde. Ela é uma doença.
Exatamente. Né? Ela é uma doença, tem um CID para isso. CID-10, F019, é uma doença. Você vai chegar a fazer uma consulta médica e tu vai receber um laudo, tu vai receber um CID para isso. É uma doença. E toda doença, quando tratada na sua raiz, no seu início, ela tem Fica muito mais maior fácil. probabilidade de ter resultados positivos. Aqui a irmã Jaqueline Souza, ela colocou, infelizmente meu irmão era assim, ele trabalhava para comprar. Se você já teve uma experiência, compartilha aqui com a gente também, Isso, vai compartilha. compartilhando aqui. A Eglaia também colocou, mas a maioria das vezes também por vergonha do que os outros vão pensar que tem um parente dependente. Porque daí, por exemplo, tu vai no jantar de família, né? Aí tu tem o teu filho que é dependente, ele diz, é ladrão. Sim. Aí vai roubar. Tem todo um... Ai, some alguma coisa, estereótipo. foi aquele ali. É incrível, né? Isso acontece realmente. Mas esse ponto é principal, assim, irmãos. Toda doença, seja qual for o diagnóstico, quando tratada inicialmente, ela tem muito maior probabilidade de ter resultados positivos. Então, em tudo. Então, às vezes as pessoas vão, né, postergando, vão procrastinando, não tomam a decisão. Eu trabalhei durante anos, enquanto nós fazíamos o trabalho do Café Convívio no ministério, e eu fui líder do Café Convívio durante 4 anos, né? E a gente fez um trabalho muito consolidado, foi um trabalho bem reconhecido, foi uma benção mesmo, uma experiência inesquecível para nós, todos que participamos. E ele é o trabalho que o Ombro Amigo ele faz hoje, né? E em termos de experiência vivida nesse período, as pessoas não chegavam assim, descobri que meu parente está usando droga, descobri que meu filho está usando droga essa semana. Não. E vim aqui buscar ajuda. Já era de anos. Não, o que aconteceu? Não, isso aí já vem de um Às um vezes tempo. a pessoa está com 20 e Agora poucos a pessoa anos. já está vendendo as roupas, já abandonou o trabalho, ou já, enfim, torrou dinheiro que não tinha para usar droga. Porque enquanto a família foi consegue deixando- acobertar, E aí vai se tornando uma coisa que vai sendo o que a gente chama na expressão popular de tapar o sol com a peneira. A gente vai tapando o sol com a peneira. E isso é um problema, porque a gente tem que vencer isso e já ter a consciência da importância de se trabalhar isso desde o início. Por quê? Porque vão vir prejuízos depois, né, irmã Tainé? Então, porque vai afetar a rotina dessa família. A família vai ser afetada, a rotina dessa família vai ser prejudicada. já Aí não dorme vai haver direito. alterações no sono, no convívio, Qualquer no trabalho. barulho já acha que a pessoa tá saindo para usar droga. Tudo se altera. Chegou 5 minutos mais tarde, já estava usando droga. Se altera É incrível. tudo. E até às vezes o dependente, ele tá querendo parar. Sim. Ele tá querendo parar de usar droga. Quem sabe ele passou 1 mês, 2 meses, não tá usando. Mas aí aconteceu um atraso no trabalho, por exemplo. Chegou ali meia hora atrasado, deu. Tava usando, mesmo que ele não estivesse usando, né? A família acusa que ele tava usando. Olha só, a irmã Duda Rodrigues, ela colocou aqui no chat que a irmã dela estava a minha irmã está nessa situação, não aceita ajuda. Minha mãe estava nessa situação uma vez. Ela pegou o dinheiro do meu almoço, mas graças a Deus foi liberta para a honra e glória de Deus. O irmão Givanildo também colocou aqui, também fui usuário de drogas por muitos anos. Aí ele concluiu aqui, faz 6 anos que parei pela bondade do Senhor. A irmã Elza também diz aqui, a irmã Elza Vaz, lá de Viamão. Meu genro trabalha para comprar, enquanto tem dinheiro fica usando drogas. É muito triste. A irmã Eglaia também aqui, eu digo isso por experiência, que às vezes só por você ter o currículo de ex-dependente, as pessoas que não entendem têm uma visão horrível da gente. É verdade. Então, dentro ainda dessa jornada, desse processo, a pessoa, depois que ela compreendeu que aquilo é fato dentro do seu contexto, né, ela saiu do processo de negação, né, da etapa de negação dentro do processo. Aí ela começa a sofrer alterações na rotina. Sono, emprego, convívio social. As coisas começam a mudar, já não pode sair de casa com aquela frequência que saía, porque não pode deixar a pessoa sozinha, ou não pode levá-la junto nos lugares. Aí tem isso que a irmã falou ali, ficam com vergonha, muitas vezes. Eu fiquei 3 meses trancada em casa, sem poder sair para lado nenhum. Imagina. 3 meses. Minha única fonte de alimento espiritual era o rádio. Ficava ouvindo o programa Restaura a Mulher. 3 meses. Sim. Então, para te ver como é complexo, né, irmã Tainé? É muito complicado. Depois dessa etapa, vem a codependência. A pessoa se torna codependente. Ela nunca usou droga, ela nunca colocou um cigarro na boca,
ela está sofrendo as mesmas coisas que aquele dependente químico, né? Os prejuízos que aquela dependência gera, eles vão refletir dentro do contexto familiar também. Está colhendo junto. Então ela se tornou codependente. E aí é que está o problema, porque quando se torna codependente, a pessoa fica escrava daquela situação junto. Por quê? Porque não foi tomada uma decisão lá no início. Lá no início tinha que ter buscado fazer algumas coisas que nós vamos falar aqui, né, logo mais. O que fazer dentro desse contexto? Então a gente precisa compreender que, primeiramente, a dependência química ela é uma doença que precisa ser tratada. Ela precisa ser tratada com profissionais da área da saúde, né, psicólogos, psiquiatras. É necessário fazer uma intervenção medicamentosa para ajudar. E às vezes as pessoas têm essa ideia estereotipada, né, de que vai ser trocado uma droga pela outra. Exatamente. Eu vou tirar a cocaína, vou tirar o crack, vou implementar um antidepressivo, né, e esse antidepressivo ele vai causar dependência, ou vão colocar um estabilizador de humor, enfim. Isso não é real, isso não é verdade. Tem pessoas que têm problemas mentais, por exemplo, a esquizofrenia. É um problema mental. Sim. E aí, quando um esquizofrênico ainda usa droga e não toma medicação, se torna um psicopata. Sim. Imagina. E a gente vê, às vezes, a pessoa se converte e aí ela vai para o jejum, vai para a oração. Tô curada da esquizofrenia, beleza. Para de tomar medicação. Aí surta. Não, sim, medicação. Aí entra aquela coisa, entrou o diabo na pessoa, mas a pessoa estava lá há tanto tempo de jejum. Então existe a parte espiritual, mas existe a parte física que precisa ser tratada. Por isso que nós trouxemos o irmão Jonathan aqui. E essa máxima, né, irmã Tainê, para a gente não naturalizar tudo. A gente não está aqui, né, meus irmãos, humanizando assuntos que por anos foram espiritualizados. Não é isso. A gente está, claro, desmistificando algumas coisas, né, que são importantes da gente falar. Tem então, uma pergunta aqui, irmão Jonathan. Amém, vamos responder. Que daí tu já inclui junto na tua explicação aí que tu vai falar sobre a enfermidade. A irmã Elza colocou, pergunta se a pessoa que foi dependente químico foi liberto por Deus, se essa pessoa fica com problemas de bipolaridade, humor de altos e baixos, pode acontecer isso. Por exemplo, a pessoa é bipolar e aí usava droga. Parou de usar droga e aí se converteu, servo de Deus. Mas existe ainda a possibilidade dela ficar com essa enfermidade? É a mesma questão da esquizofrenia, no caso. Sim. Então, seguindo naquela linha que eu vinha falando ali, quando a gente fala de questões que são espiritualizadas dentro do contexto da igreja, a gente pode e deve espiritualizar. Por quê? Porque é espiritual, é resultado da queda, né? Resultado do pecado, a gente vive as enfermidades, o nosso corpo está sujeito a isso por causa do pecado, né? Então, o que a gente tem que pensar? Eu acabei de falar que a dependência química ela é o quê? Ela é uma doença. A esquizofrenia... São os abrolhos. Os abrolhos que o pastor Humberto nos ensina. São os abrolhos. E a dependência química é um abrolho, é uma doença. A esquizofrenia é o quê? É uma doença, tem um CID. A depressão é o quê? Uma doença, tem um CID. Vai no médico, a pessoa vai lá, ela tem um CID. Não é uma coisa criada por determinados profissionais. Isso é uma definição de uma doença humana. Só que ela não está no sistema fisiológico, né? Ou não está no corpo fisiológico, no corpo físico. Não é no corpo biológico. Ela está no corpo mental. Ela está nas emoções. É doença também. Então, o que a gente espera de uma doença diante de Deus? Que ela seja curada. Então, assim, a mesma forma que Deus cura do câncer, da mesma forma que Deus cura do HIV, da mesma forma que Deus cura da diabetes, da mesma forma que Deus cura, sei lá, me ajuda aí, Matanê, outras doenças, qualquer outra doença. Deus cura. Deus cura. Então, Deus cura da esquizofrenia, cura. Deus cura do autismo, do síndrome de Down, Deus cura o depressivo, Deus cura o ansioso. Deus ressuscita mortos. Deus ressuscita o morto. Então, é uma questão assim, eu quero receber libertação, eu quero um milagre. Amém? Vamos orar. Mas não vamos dizer que é uma ação diabólica e não vamos nos posicionar com relação a isso diante de Deus esperando um milagre. A gente pensa assim, não, tá depressivo é porque não tem Deus. A pessoa não é espiritual, isso aí não ora, não jejua, não está em pecado. Exatamente. Isso infelizmente, isso acontece. É o erro que se comete. Então, assim, respondendo a essa questão e a questão da irmã Elza, e tem ali também a questão da irmã Duda, que ela fez uma pergunta
praticamente a mesma pergunta. A irmã Duda pergunta se pode gerar sequelas. O que acontece? O uso de drogas, ele gera consequências neurológicas. Ele altera a comunicação neuronal. Então, há um tempo atrás se dizia, por exemplo, que o crack, pela alta complexidade e pela altíssima capacidade de dependência, né, ele gerava novos neurônios do prazer. Não gera novos neurônios. Ele gera novas conexões, novas sinapses. Né? Isso já é uma questão muito mais técnica, muito mais, vamos dizer assim, científica, que é as comunicações entre as nossas células cerebrais, células neuronais. Então, nessas células, elas se comunicam, né, por correntes elétricas, e a droga, o que ela faz? Ela cria novas conexões. Como se fossem uns fiozinhos, assim, ela se vai conectando. criando novas conexões, como se fossem fios, né? O nosso corpo, ele é controlado, ou ele é a movimentação do nosso corpo, ele é por meio de correntes elétricas, né? Então, corre eletricidade pelo nosso corpo inteiro, né, dentro dessa comunicação. Então, quando a pessoa usa muito tempo drogas, ela cria novas conexões, e novas conexões relacionadas ao prazer. Então, essa pessoa vai adquirir dependência em outras coisas também, vão gerar o que a gente chama de comorbidades, que são outras doenças que estão relacionadas ao uso de entorpecentes, de drogas, de álcool, e geram outras doenças chamadas comorbidades. Então, é possível a pessoa ficar com sequela? É possível. Sem falar nas consequências, né? Mas o nosso cérebro, o que ele tem? Ele tem uma função chamada neuroplasticidade. O nosso cérebro, com o passar do tempo, ele volta a construir ou se reconstrói. Se reconstrói com o passar do tempo. Então, geram sequelas o uso de droga por longo prazo? Geram. É em todos os casos? Não. Depende da droga, depende da pessoa, depende da intensidade. São vários fatores. Tem fatores físicos, biológicos, mentais, emocionais, que vão estar atrelados. Então, não pode dizer assim, ó, todo drogado tem sequela. Isso é uma ignorância. Não se pode dizer isso. É muito relativo, é muito circunstancial. Depende de cada indivíduo. É individualizado esse processo de causas, né, que são ligadas ao uso e abuso de drogas. E a bipolaridade, ela é um transtorno mental grave. A bipolaridade é um dos piores transtornos existentes dentro hoje do DSM. Só que o que a droga faz? O uso de drogas, ele se torna um fator de predisposição para quem, né, já tinha ali um potencial, digamos, uma potencial capacidade para desenvolver um transtorno de bipolaridade. Então, pode acontecer da pessoa ter sequelas, mas é relativo. Pode acontecer da pessoa tornar-se bipolar, pode, mas é muito relativo. Isso precisa de diagnóstico, né, clínico, isso precisa de diagnóstico profissional. Né? Então, isso é uma coisa muito delicada. A gente não pode sair dizendo assim, fulano é assim porque foi drogado. Não existe. É um cuidado que tem isso aí. É muito delicado essa situação. Olha só, a irmã Shirley Saraiva, tu conhece? O que tu acha? Ela colocou aqui, ó. Eu tive uma experiência com Jesus. Sei. Conta para os ouvintes, porque eu vou ficar curiosa. Né? Minha tia, irmã do meu pai. Ela colocou aqui, ó. Eu tive uma experiência com Jesus muito linda. Fui liberta da droga da noite para o dia. Mas por falta de conhecimento que precisava de ajuda emocional, sofri muitas crises. Hoje sou curada para a glória do Senhor. Aleluia. Que benção. Que coisa ela é uma bênção de Deus, serva de Deus. É benção. É um braço do ombro amigo restaurando vidas lá em São Leopoldo. É uma benção, minha tia é uma benção. Uma mulher de Deus. Serva de Deus. Com certeza. Eu não lembro agora. Eu fico pensando tia e irmã Shirley. Ou irmã tia Shirley. E agora? Que ela é minha irmã e ela é minha tia. Mas eu fico pensando, irmã Shirley, quando é que a senhora se converteu? Eu quero saber quem é que orou por quem. Às vezes eu tenho essa curiosidade. Se fui eu que orei pela senhora ou se foi a senhora que orou por mim. Um de nós dois orou, porque eu sempre orava pelos meus familiares, né? Oro. E depois eu soube que minha tia estava na igreja. Mas eu tenho dúvida. Eu me converti lá no Desafio Jovem, então, em 2008 para 2009. Então, depois deixa aí no chat aí quando foi que a irmã aceitou Jesus. Quem se converteu primeiro? Quem se converteu primeiro? Quem orou por quem? Quem orou por quem? Mantainê, voltando aqui a essa questão ainda relacionada à questão do dependente químico,
a família ela é o núcleo de qualquer indivíduo, né? A família é o primeiro espaço de relacionamento, de convivência, de experiências que o indivíduo tem. Então a gente se atrela muito, a gente fica muito ligado à família, né? E quando surge a dependência química, esse contexto, essa regra, ela permanece instaurada. A gente está muito ligado ao contexto familiar. Isso pode ser contexto parental, né? Pai, mãe, filhos, irmãos, tia, tio, avós, contexto parental. Pode ser aquele contexto mais nuclear, né? A família ali, a esposa, né? Os filhos, enfim. Então pode ser, né? De diversas formas. Isso é relacionado à subjetividade de cada um. Então, o fato é que a família, aquele ambiente ali, ele é crucial para o indivíduo em todos os aspectos, não só para o dependente químico. Porque quando a gente precisa de fato de alguém, com quem a gente vai contar? É com o vizinho? É com o amigo? É com o colega? Não, a gente vai contar com a família inicialmente. Claro que daí tem todo um suporte, por exemplo, como é o trabalho do Ombro Amigo aqui, né? Então a pessoa, o dependente químico, ele vai ficar ligado, vai ficar ali diretamente sob influência desse contexto familiar. E existem vários estudos, várias pesquisas que mostram a dificuldade que a família tem. A Shirley botou ali, ó, 2012, foi tu que orou por ela. Ah, então fui eu que orei por ti, irmã Shirley. Glória a Deus. Glória maravilha, né? Que benção. Então, assim, o que acontece? As pessoas dentro da família, elas têm extrema dificuldade de lidar com a dependência química. Eles não sabem lidar com os desaparecimentos, eles não sabem lidar com o abuso de drogas, com as perdas que essa pessoa tem, né? Ela não consegue lidar com os prejuízos que ela tem, ela não sabe como ajudar. Então, isso são pesquisas que foram feitas, tem estudos que foram, estudos qualitativos realizados. Parece que dá um curto-circuito na mente da pessoa, sai tudo, parece que tu esquece tudo que tu aprendeu. Quando tu descobre algo assim, parece que tudo aquilo que tu aprendeu, anos de igreja, anos de tu estar na igreja, ali, parece que no momento que tu descobre, que tu recebe isso na tua família, apaga tudo. É. Tu não sabe nem como fazer. É verdade. Não sabe nem por onde começar. Nem liga pro pastor para pedir oração, já fica ali surtando. É uma situação muito difícil. Então as pessoas não sabem. Isso foram pesquisas, tá, irmãos? Que foram realizadas, pesquisas sistemáticas, que chama-se então de pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, que exploram isso, né? Então, são fontes acadêmicas que mostram isso. E o que acontece? A família precisa saber lidar com isso. E como isso? Um dos primeiros e mais básicos pontos é a família conhecer o básico sobre o que é a dependência química. Exatamente. E as pessoas ficam ali tentando resolver o problema, mas sem compreender, sem conhecer o problema. Então, assim, eu quero resolver, eu quero dar um jeito, eu quero agir, mas não sabem nem o que é a dependência química. Não conhecem, por exemplo, por que o meu familiar, o meu parente é viciado em quê? Ele é cocaína, é crack, a maioria não sabe. A maioria acha que é só maconha. A pessoa, é maconheiro. Isso aí é cheirador de pó. Não, ele só fuma maconha. Eles chegam ali na mesa e assim, ele só fuma maconha. Não, é só maconha. Aí tu vai conversar com o dependente, né? Eu gosto, quando eu atendo um familiar, ir lá e conversar com o dependente também, né? Sim, sim. E aí a gente vai lá, meu Deus, já tá mais aprofundado na pedra do que não sei. Exatamente. Tu só olha a ponta dos dedos e a boca, pronto. Não precisa nem falar nada, ó. Aí ele quer mentir, né? Ele quer afirmar aquilo que ele afirma pro parente dele. Não, mas eu tô vendo a tua boca, tô vendo as tuas mãos. E tu fuma pedra. Aí a pessoa toma aquele choque de realidade, porque o dependente químico, ele mente pra ele mesmo. Sim. Ele mente para ele mesmo de tal forma que ele acredita na mentira dele. E ele fica, e ele consegue. É incrível como um dependente químico é manipulador. Ele convence os outros da mentira dele. Então, se tu não tem o Espírito Santo, se tu não está preparado, devidamente preparado para atender, deu. Agora, tem uma questão aí, irmã Taine, muito interessante, que é a comunicação. E aí vem algo que talvez a gente nunca ouviu falar. Principalmente para o trabalho do amigo, isso é importante. Porque às vezes a gente também cria essa visão do drogado. O drogado é manipulador. E isso se fala em qualquer lugar. Não, alguns são. Sim. Alguns, né? Não, perfeito. Mas isso é... Mas isso a maioria Isso é uma regra, é um chavão quando a gente fala do dependente químico. Eles são manipuladores. Realmente, claro que são. Mas por que eles se
tornam manipuladores. Porque eles não podem falar a verdade. Porque se eles falarem a verdade, não vão aceitar, não vão compreender, não vão saber lidar com aquilo. Ele até tenta no início. Talvez ele, se houvesse espaço para falar sobre o problema, ele não precisaria manipular. Exatamente. Então, na verdade, ele é subjugado às atitudes, a ser manipulador. Né? Ele acaba sendo conduzido, claro que isso indiretamente. Não né? é desculpa para o que ele faz, mas para que você... Aqui a gente está falando de como conviver com uma pessoa que é um dependente químico. Então a primeira coisa é ele ter liberdade para poder falar. Tu viu ali no chat ali o que a Duda botou? Ela colocou assim, ó, minha irmã, quando aparece alguma enfermidade nela, ela fala que chegou a hora de ela entregar a vida para Jesus. Mas quando ela descobre que a enfermidade não vai matar ela, ela volta para a mesma situação. Muitos são assim. Ela botou, é muito triste. Ela me liga sempre, mas nunca sei como agir ou o que falar. Então, venha na reunião do Ombro Amigo Restaurando Vidas. Hoje, inclusive, tem reunião em diversos núcleos. E na quarta-feira aqui na sede internacional, aqui do ladinho da sede internacional. A irmã Juliana Batista também, paz, oração e união, é só Jesus para cuidar da nossa mente. Porque como esposa sofri muito, mas hoje, graças a Deus, nos libertamos. Meu esposo da droga e eu da desconfiança. Isso é muito importante. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Eu recebi uma pergunta aqui diretamente no meu WhatsApp, tá? E é uma pergunta relacionada ao que pessoas, por exemplo, que não veem o uso de drogas como algo prejudicial. Isso aí. Isso é algo... Usar droga não é prejudicial. Eu só fumo uma maconha. Hoje está na moda fumar maconha. Eles dizem assim, né? Tem porque gente daí que fala isso. Tornou-se um padrão cultural. Exatamente. Um estilo de vida. As pessoas inteligentes, eles dizem isso. Eu ouvi isso. Pessoas inteligentes fumam maconha. E agora isso aí é comprovado cientificamente, tá? Eu não tenho a fonte aqui, irmãos, mas a gente pode, em uma outra oportunidade, deixar isso aí à disposição dos irmãos. Mas existem pesquisas que foram realizadas que mostram que a maconha, ela é uma droga, vamos usar um termo assim bastante chulo, né, pesado até, mas ela é uma droga emburrecedora, porque ela prejudica o nosso encéfalo na região pré-frontal do nosso cérebro, que é essa região aqui, ó, da frente do nosso cérebro, que é onde nós temos a base da nossa consciência, das nossas memórias, das nossas vivências, os aspectos cognitivos, emocionais, está tudo aqui na frente. Nós temos, né, 4 lóbulos que fazem parte da nossa concepção humana, que é parte do nosso sistema cerebral. E isso é uma coisa que é comprovado cientificamente, que a maconha, ela queima neurônio. Ela queima, ela destrói neurônios. Ela faz com que partes importantíssimas do nosso cérebro sejam danificadas. Ela faz parte disso. Tanto é que o maconheiro, ele começa a esquecer. Pode ter certeza. Como é que o maconheiro começa a esquecer? O maconheiro, ele começa a perder capacidade de aprendizado. Ele tem dificuldade de aprender. Enfim, uma série de outros prejuízos. Agora, tem pessoas que acham que isso é natural. Não tem natural. Ela é composta de diversos fatores químicos. Né? As pessoas pensam, maconha Eles lá, acham que é só o pezinho, que é só aquilo lá. O pé de maconha é uma coisa. Agora, a maconha em pasta, que é usada no baseado, no cigarro, ela é processada, ela tem outros componentes químicos ali. Ponto. Se fosse qualquer medicamento, um dipirona que tu dá pro teu filho, gera prejuízos para ele. É só ler a bula. Um paracetamol que a gente toma, gera prejuízos. Qualquer analgésico gera prejuízos. Qualquer fármaco, qualquer medicamento que a gente toma causa consequências negativas no nosso corpo, porque aquilo não é natural, aquilo é químico. Agora imagina uma droga, imagina uma maconha, imagina uma cocaína, imagina o crack. São coisas que a gente precisa saber, e aí é que está essa pessoa que perguntou para mim aqui. Quando a gente lida com essas situações, a gente tem que abrir um espaço na nossa agenda para estudar o assunto. Para conhecer o assunto, para saber o que se trata. Eu tenho que conhecer, eu tenho que ter propriedade para falar disso. Eu tenho que ter propriedade, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter fundamento, eu tenho que ter referências. Não posso simplesmente ficar agora ali estagnado diante do problema, sem reação, numa posição, né, pacífica. Não, eu tenho que agir, eu tenho que tomar posição diante disso. Isso é uma das coisas que, para manter a saúde mental, a pessoa tem que ter.
Ela tem que tomar a decisão de conhecer, de saber. E a comunicação é imprescindível, irmã Tânia. A comunicação é imprescindível. Ele tem que se sentir livre para falar. Ele tem que se sentir bem. A família tem que estar ali aberta para o diálogo. Muitos dependentes químicos não conseguem conversar com seus familiares. Tu sabe, irmão Porque eles Jonathan, não sabem dialogar, sabem sentar para ter uma conversa pacífica, uma conversa tranquila, uma conversa inteligente. Não pode ser na hora da tensão. Isso que acontece muito até no casamento, né? Tem casal que gosta de discutir a relação na hora da discussão, da briga. Não dá. Nossas emoções estão à flor da pele. A gente está irritado, né? A gente está com raiva, tá? Enfim, com diversas outras situações vividas naquele momento ali. Não dá para querer conversar e falar assuntos importantes. As tuas emoções estão afloradas. Tu não está raciocinando com o teu cérebro. Não. Nem com os teus sentimentos. Tu está raciocinando com as tuas emoções. Então, isso tem que ser feito quando? Vamos ver assim, vamos conversar. Prepara tudo, irmãos. Isso é uma coisa importante. Você, familiar, que está aí, tem dependente químico em casa, quer conversar com ele, prepara a situação. Não deixa a coisa acontecer de forma automática. Né? Não espera explodir a bomba. Faz o seguinte, o que essa pessoa gosta de comer? Faz uma janta para essa pessoa. Ah, mas eu vou fazer uma janta para ele? Ele só sabe roubar de dentro de casa. Sabe? Atrai ele para perto de ti. Né? Se tu não consegue resolver o problema do jeito que está fazendo, com rispidez, com ignorância, com ameaças, traz essa pessoa pro teu lado. Deixa eu te perguntar um negócio. Uma vez, eu ofereci R$5. Eu disse assim, eu vou te dar R$5 quando mas tu tem que ir no culto. Tu vai comigo? Vou. A pessoa foi comigo no culto. Deus falou tremendamente, assim, ó, Deus falou, apontou, usou profeta, apontou para ele, falou. Saímos do culto e pensei, agora deu, né? Não vai mais usar droga, vai, glória, Jesus, vai, né? Deu, tá livre. Tá aí os meus R$5. Mas aí tu ficou presa pela palavra, né? Aí eu disse assim, não, tá bom, tá aqui, ó. Aí Ficou foi presa pela madrugada. palavra. Sim, mas a parte... o familiar, às vezes, ele tá tão apavorado, que ele não sabe mais o que fazer. Sim, e aí o que acontece? Eu estou conjecturando aqui um cenário. Chama essa pessoa para vamos fazer uma jantinha especial hoje, sabe? Mantenha calmo durante o dia, conversa, né, com essa pessoa de forma maneira, de forma tranquila. Faz uma janta que essa pessoa gosta de fazer. Se fosse para mim, a pessoa ia fazer uma panqueca bem saborosa, bem temperadinha. Minha esposa quer me agradar, ela faz uma panqueca, porque é um dos meus pratos prediletos. Quando tem panqueca na casa do irmão Jonathan, ele pensa, tem problema, ela quer conversar. Então, a pessoa vai fazer lá o prato que a pessoa prefere, né, que esse dependente químico lá prefere. Vai chamar para conversar, vai dizer, olha, eu queria conversar contigo. Eu sei que tu tá numa situação, ajudar. Eu quero te ajudar, eu quero te entender. O que tu tá passando? O que tu tá sentindo com isso? O que eu posso fazer para te ajudar? Porque ele fica como um bicho. Ele fica então, como um bicho tem que assim, abrir esse espaço, na defensiva. Sabe? Eu tô criando um cenário, mas outros vários podem ser criados. Né? Então, isso precisa ser feito. Abrir-se oportunidades para o diálogo. Abrir-se espaço para o diálogo. Né? Olha só. O irmão Cristiano Vignol colocou aqui, fui liberto há 12 anos. E nesses 12 anos de uso da maconha, me tirou as lembranças do passado. Tive a memória atingida e ainda hoje esqueço as coisas. Só Jesus. Fui viciado por 16 anos. Começou com o cigarro, depois a maconha, a cocaína e, por fim, a praga do crack. Graças a Deus e ao ombro amigo, hoje sou livre em Cristo. Aqui a Duda Rodrigues colocou muito interessante esse programa, aprendendo bastante. Compartilhe, então, este link. É muito importante você compartilhar este link. Tem uma pessoa aqui também fazendo uma pergunta. Como o cristão deve agir quando o dependente químico quer usar o dinheiro para uso de drogas? Tem uma situação de uma pessoa que o dependente entra na mente dela, faz gastar muito dinheiro, e eu, como irmã, devo agir com a pessoa que está nessa situação. Por favor. Tá, tranquilo. O que nós vamos falar diante de uma situação dessa? Nós, como cristãos, nós não podemos, né, dar oportunidade, criar condição para essa pessoa ir lá e usar droga. Então, digamos que, sendo radical nessa questão, a pessoa que perguntou, não pode. Veta-se a possibilidade de dar dinheiro para essa pessoa.
Eu dei num momento de desespero, né? Deixar isso bem claro, isso não é certo, né? Claro, não. E também tá ajudando ela a se matar, né? Hoje sobre o assunto, né, Tainê? Exatamente. Então também não dá para culpar, né? Nem Deus leva em conta o tempo da ignorância, né? Exatamente. Então, assim, é uma situação que a gente precisa ter consciência de que nós não podemos dar, né, a oportunidade. É a mesma coisa. Tá vendo ali o mendigo, tá pedindo dinheiro no sinal. Mas tá vendo que o camarada é drogado, tá vendo que ele vai pegar aquilo ali pra usar droga, tá vendo que ele vai pegar aquilo ali pra beber, tu vai dar a esmola pra ele? Óbvio que não. Agora, tem pessoas que a gente vê, eu já ajudei pessoas no sinal que estão com a família ali, famílias, né? Às vezes, esses dias eu lembro uma que me marcou muito, uma família de venezuelano, né? Então, assim, às vezes são questões circunstanciais. Exatamente. Agora, tu não vai sabendo, tendo consciência de que tá dando dinheiro pro camarada que vai usar a droga ali na esquina, e tu dá pra ele. A mesma coisa dentro de casa. Tu não vai incentivar. É a mesma coisa que tu comprar a droga e dar pra ela. A mesma coisa que tu comprar algo roubado. Tu tá sendo receptor daquele erro. Não foi tu tá que apoiando errou. O pecado da pessoa. Não foi tu que roubou. Mas se tu compra o roubo, tu é receptor, é crime. Exatamente. É crime, né? E tu tá compactuando com o erro dessa pessoa. E na questão da droga, tu não é o drogado, tu não vai usar droga. Mas se tu der o dinheiro, tu está compactuando com esse erro. Exatamente. Então a gente não pode agir, né, dessa forma. A gente tem que ter esse cuidado. Além do mais, isso nós estamos falando da questão espiritual e moral, ética e moral. Mas tem a questão relacional, porque se tu ajuda o drogado, tu vai tornar ele cada vez mais sem vergonha. Tu vai dizer, não, eu uso porque me ajudam. Eu uso, mas me dão dinheiro. Sabe? Então, exatamente. Tu tá criando circunstâncias para que essa pessoa ela se aprofunde mais na droga. E aí entra de novo a questão da negação. A pessoa tá negando tanto aquilo que ela chega a ajudar a pessoa, né, a 9 usar... minutos, irmão de Jonathan. Já? 9 minutos. Meu Deus. Então, sim, essa situação ela é muito, muito delicada. Então, não pode ajudar. E, claro, depois, né, tem outras questões que podem ser feitas dentro dessas situações. Mas, em suma, é isso aí. Em suma, a gente... Qual é o primeiro passo? Aceitar. Aceitar. Segundo passo. Aí, depois de aceitar, a gente tem que compreender que é necessário abrir possibilidade para o diálogo. A gente tem que conversar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Vamos conversar melhor. Vamos entender essa situação. O que mais que a gente pode pontuar? A pessoa ela tem que ter empatia. Familiar ali, do dependente químico, tem que se colocar no lugar daquela pessoa. Por mais difícil que seja, tu tem que te colocar naquele lugar. Isso vai gerar satisfação para ti e vai te dar condições, né, de ajudar essa pessoa de fato. Tu vai construir resiliência, que é mesmo em uma situação difícil, complicada, tu dar a volta por cima disso. Mesmo numa situação caótica, você conseguir, né, ter condições de olhar para o lado bom disso e tirar experiências disso. E além de toda a situação difícil que você vai superar, você também saber agir coerentemente e tomar decisões que vão te tirar dessa situação. Porque senão acontece que nem a irmã Tainê falou, né, fica ali estagnado, fica, enfim, numa posição... sem movimentar-se, sem agir diante do problema, e aí nunca vai conseguir resolver, ficar naquela zona de conforto, né, sem tomar decisões. Então, é de extrema importância que a gente haja diante dessa situação. E aí vem outro ponto muito importante, que é participar do tratamento, né, irmã Tainê? Exatamente. Tem que participar do tratamento. Só uma coisinha aqui antes, irmão Jonathan. Olha só, a pessoa ela fica com raiva. Por que o familiar não consegue conversar com o dependente químico? Porque ela fica com raiva. Sim. Ela fica com raiva. Sim. Ela fica assim, ó, ela fica tão indignada com aquilo ali, porque ela não consegue entender. Poxa, eu tô fazendo tudo para ele. Ele tem tudo. Eu já ouvi uma pessoa dizer assim, ó, ela faz tudo para mim, o problema sou eu. Ela faz tudo, tem tudo, eu tenho tudo, mas o problema sou eu não consigo me libertar disso. Eu prefiro a droga do que tá de bem. Sim. Eu ouvi um dependente químico falar isso. Então, o familiar ele fica com raiva, por mais que seja cristão, ele tem que lutar contra isso, contra esse sentimento que Satanás coloca nele, que ele fica assim, quando o dependente químico tá chegando, ele pensa, já vai querer dinheiro,
ele já fica nessa defensiva. Então, essa questão da empatia é muito importante porque tu tentar entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Ele não está fazendo aquilo porque ele é sem vergonha, ele está fazendo aquilo porque ele está doente. Porque ele precisa de ajuda. E se tu não pedir ajuda no início, tu só vai protelar o pedido de ajuda, porque uma hora tu vai ter que pedir. E aí entra esse tópico também, porque se eu tenho empatia, eu consigo compreender a dor dessa pessoa, eu participo do tratamento. Eu vou estar lá junto, eu vou nas reuniões de ombro amigo, eu vou lá visitar, porque tem familiar, mas exatamente, que larga no centro de recuperação e esquece. E vai lá uma vez a cada 2 meses. Isso não é participar do tratamento, isso exatamente. Não é assumir a dor junto. E não vem ele que agora pague pelos problemas que ele gerou. Como se o problema fosse só ele. Ele com os problemas exatamente. Que causou. Agora, quem tem compromisso, eu não usei droga, quem usou droga foi ele, quem tem que ficar lá é ele, não sou eu. Exatamente. E aí não participe, só que aí é ilógico, porque a pessoa vai sofrer as consequências dessa situação. Porque ele não vai se recuperar. Quando ele voltar para casa, se tu estiver na mesma situação, ele vai voltar a usar droga de novo. Vai voltar. Quando ele abrir a geladeira, encontrar lá a cervejinha, quando te ver fumando um cigarro, ele vai sentir vontade. Com certeza. E vai de novo. Então o familiar tem que participar do tratamento. E agora, o que mais eu posso fazer? Que eu acho assim, aqui é o principal, irmã. Porque assim, a gente está aqui em 1 hora, tá? 1 hora, vai fechar agora dentro de alguns instantes. 1 hora que a gente está conversando. Você que assistiu, não ficou sedento para entender melhor? Você não está olhando para a sua situação e pensando assim, mas eu preciso entender isso. Isso é o que eu preciso. Sabe, são coisas assim, ó, que a gente vai vendo. Aqui nós estamos abordando assuntos gerais. Mas eu sei que tem pessoas que estão assistindo o programa que têm questões específicas. Exatamente. São situações da vida dela. Às vezes o histórico de vida do familiar, a família, com problemas, com dificuldades. Então, como que isso vai ser resolvido da melhor forma? Essa pessoa, esse familiar, cuidando da sua saúde emocional, sua saúde mental, fazendo terapia. Exatamente. Ela precisa procurar um profissional. É por isso que, para a glória de Deus, está aí o contato do irmão Jonathan. Irmão Jonathan, que já foi um usuário de drogas também, então ele vai saber te ajudar. Isso na parte técnica, né? Ele ajuda nessa parte, na parte do acompanhamento. E o ombro amigo entra com a parte espiritual. Então existe toda essa estrutura. Exatamente. Eu posso dizer até, irmã Tainê, me ouso a dizer, o irmão Paulo Tadeu depois puxa minha orelha se estiver errado, eu ouso dizer que eu sou o psicólogo do ombro amigo hoje. Porque... Nós falamos que tu és o psicólogo do ombro amigo. Então eu estou à disposição, eu já me coloquei à disposição do irmão Paulo Tadeu, da equipe, dos irmãos. A gente abriu o Café Convívio lá, fui eu que abri o Café Convívio lá em Cachoeirinha, junto com os irmãos lá. Então, assim, é um trabalho que está no meu coração, eu amo isso, né? Enfim, então, a gente entende toda a situação por ter vivenciado, por ter experienciado, né? Sempre um prazer poder estar aqui. Hoje eu não ia poder estar aqui, mas eu tenho dificuldade de dizer não para os meus irmãos amados, né? E... Então, assim, são coisas que a gente precisa ter a consciência que eu preciso tratar na minha singularidade. São coisas minhas, particulares. E quando que isso vai se resolver? É naquele ambiente ali terapêutico, onde a gente fica ali, por exemplo, a minha terapia dura entre 40 e 50 minutos, às vezes até passa de 1 hora, algumas conversas, alguns diálogos terapêuticos. Então, ali, imagina, durante 40 minutos dá para aprender muita coisa sobre si, dá para aprender muito como agir diante da situação. Tem uma contribuição aqui, o meu esposo está assistindo, o irmão Fábio, Deus abençoe. Ele que teve essa situação na família dele também, ele colocou aqui, ó, muitas vezes o dependente químico fica depressivo depois que para de usar. É uma verdade. Se Jesus não preencher esse vazio dele, ele vai entrar em depressão. É a mesma coisa que a gente estava falando ali da sequela, da bipolaridade, tem também transtorno borderline, tem depressão, tem ansiedade. Irmão Jonathan, me diz uma coisa. Tu prega fora, né? Sim. Fora da tua igreja e palestras sim. Também disponível. Sim. Quem está assistindo essa programação, quiser convidar o irmão Jonathan, Amém. Né? Estamos à disposição. Sinta-se à vontade, então. Estamos amanhã, para a glória de Deus, eu vou estar aqui com o pastor Paulo Roberto. Ô, glória! Amanhã ao meio-dia. Eu não sabia, né? Mas glória a Jesus. Eu também não sabia, fiquei sabendo agora à tarde, no final do dia. Glória a Deus. Franciele mandou uma mensagem convidando. E a gente vai falar sobre o projeto Suas Emoções nas Mãos de Deus, que já está encerradas as inscrições. Mas, porém, contudo, então... Essa existe uma possibilidade. Está fechado. Quem acessou o link lá das inscrições está fechado já. Mas eu estou orando para ver se eu não vou abrir amanhã, meio-dia, as inscrições para quem quiser participar. Poderia abrir apenas amanhã, meio-dia, do meio-dia até meio-dia e 57, né? 57 minutos ali. Mais ou menos. Eu estou pensando em fazer isso aí. Então, quem quiser entrar no grupo, é um grupo de estudos que eu criei.
Já tem dezenas de irmãos que estão lá. Glória a Jesus, eu sei que vai ser algo extraordinário, videoaulas. Fiz um convite especial ontem para uma pessoa que é uma das pessoas que trabalha nas superintendências do ministério, que tenho certeza que vai ajudar de forma muito interessante esse trabalho. Vai falar sobre um assunto sobre emoções. Nós vamos organizar isso, então eu convidei essa pessoa, não vou falar quem é, né? Porque é surpresa, vai ser surpresa até para os irmãos do grupo lá que estão Glória lá. a Jesus. Eu fiz esse convite ontem, senti de Deus de convidar essa pessoa. É muito bem conceituada e o assunto é maravilhoso. E esse grupo de estudos vai ter livro digital, videoaulas, interação, conteúdo diário. Vai ser uma bênção de Deus. E as inscrições encerraram sexta-feira. Mas eu estou pensando em fazer umas inscrições que se chama inscrição tardia. Então, as inscrições tardia amanhã, do meio-dia até 1h. Então, quem quiser entrar, não perca amanhã. Eu estou ainda decidindo. Nesse mesmo canal. Vai ser uma bênção. Suas emoções nas mãos de Deus. Aprenda a estabilizar as suas emoções e obter um melhor relacionamento com Deus e com as pessoas que você convive. Você que tem problema com dependência química ou alguém na sua família, então, não perca a programação amanhã. Ansiedade. Quem sentiu interesse nesse grupo de estudos e vai amanhã estar interessado em se inscrever, pode mandar uma mensagem aqui no meu WhatsApp, que está aí na tela. Pode mandar uma mensagem hoje aqui, que eu já adianto algumas coisas para você, já te coloco numa lista de espera para amanhã eu te mando o link. Vai ser uma benção. Então, eu creio que vai ser uma benção. Já até passou, as vagas eram limitadas. E aí, sexta-feira, ultrapassou as vagas e eu deixei. Deus, eu não vou travar isso aí. Glórias a Deus. Então, você que assistiu essa programação até que está na hora de encerrar, né? Você que assistiu essa programação até que não esqueça de compartilhar esse link com pessoas que tenham este problema na família. Lembrando que o Ombro Amigo Restaurando Vidas está aqui para ajudar você, para ajudar o seu familiar. Procure o Ombro Amigo mais próximo de você. Entrando em contato com 981 164162. Vamos encerrar então, irmão Jonathan? Amém. Vamos encerrar. Vamos encerrar então com paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Teu deserto, Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo.